questão que pode chegar a 15 milhões de euros. A multa rescisória, você me falou agora há pouco, Leon, é de 60 milhões de euros. Se o Palmeiras vender por 15 milhões de euros, que é pouco mais de 80 milhões de reais, é dinheiro, né? A gente sabe que normalmente os clubes colocam essa multa muito alta, mas é difícil chegar, né? Muito. É difícil chegar. Dificilmente os clubes europeus pagam o que tem na multa. Mas a multa é feita até para proteger e tal, e aí tem a negociação. É uma boa para o Palmeiras? Está na hora? Vai fazer falta? A grana é boa? O que você acha, Breler? Não, vejo que por esse valor o Verón não deveria sair. 15 milhões de euros não é bom? O Verón vale muito mais do que isso. É um jogador que é valorizado desde as categorias de base do Palmeiras, é monitorado por clubes europeus. Ele foi prejudicado por uma lesão, e aí a volta dessa lesão é complicada. Há a questão recente da disciplina, de ter ali fugido um pouco do protocolo pretendido pelo clube, mas ainda assim, pela idade, pela bola, pelo potencial, eu seguraria o Verón. Entendo que o Palmeiras precisa vender, isso está no orçamento, o Palmeiras ainda é carente de fazer essas vendas para compor as suas receitas e terminar o ano com uma boa situação, mas ainda assim vejo que o Palmeiras é um clube que tem margem para negociar melhor a saída do Verón. Assim como o Flamengo tem vendido bem seus jogadores porque soube valorizar sua base, fez um processo de remodelamento e isso faz com que o Palmeiras também se coloque nessa situação. Numa negociação com o Porto, o Palmeiras tem tamanho suficiente pelos jogadores que tem revelado, pela a confiança que se existe nos jogadores da base do Palmeiras, de endurecer, de bater um martelo e falar, não, por menos de 20 milhões não sai. E o Verón, para mim, vale isso, no mínimo... Seria 1/3 da multa rescisória, não, né? 20. Não, e vamos combinar, um jogador com as características do Verón, que é jogador de lado, jogador com habilidade, com drible, e até pensando Um histórico de seleção brasileira de base... de respeito, né? E até do ponto de vista esportivo, o Verón seria uma grande perda para o Palmeiras. O Verón é decisivo na Libertadores do ano passado. O Verón faz a jogada... Mesmo não sendo titular, né? Faz a jogada do gol que deu a classificação contra o Atlético. Então, é importante para o Palmeiras, mesmo nesse momento dele questionado, no momento que talvez tenha de chegar do lado e ter um acompanhamento mais próximo, que o Palmeiras o valorize, que o Palmeiras não deixe sair por esse valor. Entendo. Faz parte da necessidade financeira, mas o Palmeiras hoje até, não só financeiramente, mas por tudo que construiu na base, tem cacife para vender melhor o Verón, se é que precisa vender. Se fosse o Abel, faria o mesmo que tem feito, lutado para a permanência do Verón. Se é para sair por esse valor, que fique no Palmeiras e aí a diretoria que também tem a criatividade, que consiga ir atrás de novas receitas e eventualmente dizer, não, é a única proposta que chegou, o Verón precisa sair para a gente fechar o caixa, mas que arque com a necessidade de eventualmente dar prejuízo, mas manter um jogador que pode ser fundamental para o elenco, para as pretensões esportivas do Palmeiras. Os valores totais da oferta do Porto podem chegar até os 15 milhões de euros. Podem chegar. Não, fixo é 11 milhões, não é um bom negócio. Você vender por 11 milhões e ainda depender de variáveis, de desempenho, de bonificação, para um jogador como o Verón, acredito que ele vale muito mais e o Palmeiras tem de fazer um esforço para ele ou ficar ou sair por um valor mínimo. Na minha visão, o Verón vale no mínimo 20 milhões de euros. Esses 15 milhões de euros, para quase todos os clubes brasileiros, seria uma coisa tá vendido já. Fantástica, espetacular. Tá vendido. É óbvio que o Palmeiras é uma característica diferente, aí o Breler tem total razão no que você está dizendo, pela segurança financeira que tem o Palmeiras, grande patrocinadora, todas as receitas que entram com bilheteria, com patrocínio, com tudo, enfim. Programa de sócio-torcedor do Palmeiras, que é muito bom. Então, não é um time que está aí com aquela necessidade de vender. Agora, mesmo sendo talvez baixo para o jogador que ele é um dinheiro considerável, né? Mas tem torcedor que vai ser levado a acreditar que não pode deixar passar, vende logo. 19 anos, tá? Só para lembrar. Pensando no retrospecto recente do Verón, que tem tido realmente essa dificuldade de ter uma fase regular. Muitas lesões, né? Já teve. Muitas lesões, alguns deslizes fora de campo,
mas isso faz parte da idade, do processo de evolução do jogador. E pensando o que o Palmeiras quer para a temporada. O Palmeiras quer ser um time dominante no Brasil e na América do Sul e ele tem potencial para isso. O Verón faz muita diferença. E se é para tirar um jogador desse porte, um jogador que tem um individual diferente de muitos, que seja por um valor compatível com o mercado, e acredito que não está longe da realidade do mercado europeu pagar 20 milhões por um jogador de 19 anos com o potencial do Verón. Então, por isso, eu vejo que o Palmeiras está em condições boas para forçar mais nessa negociação. Prats. Tem potencial para mais, concordo com o Breler, mas há uma encruzilhada aí, porque é o seguinte, a gente não tem como prever o que vai virar o Verón. A gente fala sempre do potencial que a gente vê no Verón, do que ele já demonstrou geralmente na base do Palmeiras e também em alguns momentos no profissional. Né? Assim, profissional ainda muito menos do que se espera, né? É uma decisão que você obviamente tem de tomar. E eu acho que o Palmeiras, se observar o que o Verón tem de potencial para entregar, a qualidade que ele tem, ele vale muito mais do que isso. Mas tem um outro lado. Ele pode ter também, e acho que a idade tem relação com isso, uma queda. E se tiver uma queda, o Palmeiras tem de saber o seguinte, olha, a gente recusou a proposta. Muita gente vai lembrar, teve chance de sair por 10, 11 milhões de euros, 15 milhões, segurou o jogador, tá vendo agora, ó? O jogador não deu resposta. Isso é uma coisa que ninguém tem como prever. Porque eu acho que o que você está querendo dizer, se eu estou entendendo direito, é que daqui a um ano o Verón pode valer 30 milhões. 30. Ou pode valer 5. Ou pode valer 5. Isso, é isso. Isso é uma coisa que também tem que ser pesada. Eu imagino que quem está lá dentro do Palmeiras tem uma noção até maior do que a gente. Exatamente. Principalmente a comissão técnica. Estou com o Breler, Abel. Vendo de fora, ele é um jogador com potencial para muito mais. Porque ele realmente tem muito potencial. Você está com o Breler mais ou menos. Não, eu estou com o Breler em relação ao potencial que ele tem. Não, ele está fazendo uma ponderação que é justa. Tem uma encruzilhada nessa situação toda, Abel. Não que o Palmeiras vive com o Verón e outros viveram também com outros garotos. Alguns conseguiram vender... Falaram o seguinte, opa, o tempo passou, esse valor foi bom. Alguns não quiseram vender porque falaram o seguinte, hoje ele está valendo 10, com a bola que ele tem, ele vai valer 30. E ele não valeu 30, porque isso não tem como a gente prever mesmo. A gente fala do potencial que nós vimos do Verón, do que a gente acredita que ele tem condição de oferecer. Ele tem condição para muito mais. Agora, que é uma encruzilhada, é uma encruzilhada. Só um momentinho, Breler, porque a gente tem uma fala do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, lá de 2020, ele falando... exatamente sobre o Gabriel Verón, vai enriquecer nossa análise aqui, a nossa resenha. Vamos colocar para a gente...